You're my constant in the chaos. You're my compass when the road is long. You're my portion, never failing. For me, only Jesus. Let my heart want for nothing but you, just you. Let my heart want for nothing but you, just you. The riches of this world could never satisfy. Let my heart want for only you. Feliz com a minha família, que é tudo que eu sempre quis, tá do meu lado sempre. Minha família sempre tá do meu lado, né? Eles nunca me abandonaram. Eu que te agradeço. Se hoje eu sou essa pessoa, graças ao Senhor, então vai. Eu sei que isso aqui é a minha vida. Should I wander? You're my future, and you redeem my past every moment, and then forever. For me, only Jesus. E se chama família. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Quem me dará ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, os amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, os amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Pra maior festa da vida, quem convida o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par pra minha dança começar.
usaram por acaso. Pois Deus no seu carinho te queria ao meu lado. Te amo. Tão certo como o sol que brilha, irradia e vem iluminar o riso, a fé e o coração transbordando o amar. Ajuda a realizar o sonho de dois que querem transformar, construir um futuro juntos, encontraram seu par. Sente o amor que está em cada detalhe do gesto, no caminhar. Sente a doçura no olhar da moça de vestido branco, daquele que está esperando, de todos que estão celebrando este amor no altar. Lá, 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 ia. Lá, 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 ia. Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, feliz aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que estes nossos amigos, Ronismar e Carla, resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles, este momento é de suma importância. Por isso, vamos acompanhá-lo com a nossa amizade e a nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige e depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos estes noivos, seus servos e nossos irmãos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas, derramai as vossas bênçãos sobre Ronismar e Carla, para que, unidos em matrimônio diante de vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Podemos assentar para a liturgia da palavra. Leitura do livro de Tobias. Na noite de núpcias, disse Tobias a Sara: levanta-te, irmã, oremos e imploremos a nosso Senhor que nos conceda misericórdia e salvação. Ela levantou-se e ambos se puseram a orar e a suplicar que lhes fosse concedida a salvação. Ele começou dizendo: Tu és bendito, ó Deus de nossos pais,
e bendito é o teu nome por todos os séculos e gerações. Que os céus e todas as tuas criaturas te bendigam por todos os séculos. Fostes tu quem criou Adão, e para ele criastes Eva, sua mulher, para que lhe servisse de ajuda e apoio. De ambos teve início a geração dos homens. Tu mesmo disseste: não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer-lhe um auxiliar semelhante a ele. Agora, Senhor, não é por desejo impuro que eu recebo como esposa esta minha irmã, mas faço-o de coração sincero. Sê misericordioso comigo e com ela, e concede-nos que cheguemos juntos a uma idade avançada. Disseram depois a uma só voz: Amém, amém. Palavra do Senhor. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Todos de pé, proclamação do Santo Evangelho. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher,
e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Palavra da salvação. Pode se sentar um instante, caros noivos, pais, mães, padrinhos e todo o povo de Deus. Hoje é uma data especial para Onismar e Carla, que resolveram selar esta aliança, né? Este amor que sempre eu costumo falar que deve ser sincero e verdadeiro. Porque o que vocês hoje vão receber, vocês são chamados a testemunhar, não um amor qualquer, o amor de Deus, né? O amor para que Deus tem para com a humanidade. Através do amor de vocês, através do matrimônio, vocês são chamados a ser testemunha deste grande amor, né? Sempre quando Deus se refere à humanidade, Ele se refere como noiva, e Ele é o noivo. Então, Ele faz esta comparação. Então, Ele quis que vocês fosse o amor dEle materializado no mundo. Então, veja o tamanho da responsabilidade que vocês, né, casados, todos que estão aqui, não só Ronismar e Carla, mas todos vocês, né, são chamados a testemunhar este grande amor. Então, por isso, precisa ser um amor sincero e verdadeiro, né, porque vocês têm que cumprir essa missão, cumprir esta tarefa que é grande, não é uma tarefa pequena, né? E o que vocês vão receber não é uma instituição humana, mas sim foi gerado no coração de Deus. Foi criado por Deus. Não é invenção humana, né? Desde toda a eternidade, Deus já criou homem e mulher, já criou um para o outro, né? Já criou um ali para o outro, para que servisse ali de companheira, de apoio, que pudesse um ajudar o outro, né? E não sei se vocês prestaram bem na atenção, né, da leitura de Sara e Tobias, né? Livro de Tobias, aonde encontra esse relato tão bonito que eu gosto sempre de ler esta leitura, porque eu penso que é um caminho para o qual os casados deveriam seguir, deveriam, né, colocar em prática. Veja que, logo no início da leitura, veja que eles não se preocuparam com outra coisa, né, na sua noite de núpcia. Poderia preocupar com muitas coisas ali na noite de núpcia, né? Mas vejam que eles se preocuparam em colocar diante de Deus. Tobias, né, o sacerdote da casa, sempre o esposo é o sacerdote da casa, se vocês não sabem, hoje vocês ficam sabendo, né? O sacerdote é aquele que mais reza, né, aquele que oferece sacrifício. Então, isso significa que o homem tem que ser o que mais reza em casa. Ele é o responsável para levar para casa, para prover tanto as coisas materiais como também as coisas espirituais, para proteger a casa, para proteger o lar. Para o mal atingir a família, atingir a esposa, ele tem que passar pelo esposo. Se é um homem de Deus, se é um homem de oração, um homem que cumpre o seu papel, o mal não vai atingir aquela casa. Então, por isso, vocês têm que estar bem atentos, né? Vocês, homens, têm esta grande responsabilidade. Veja que Tobias cumpre o papel dele. Ele diz para Sara: levanta, irmã, e vamos nos colocar diante de Deus, aclamar misericórdia, aclamar salvação. Veja que ele colocou ali, reconhecendo o seu nada e a grandeza de Deus. Começou a louvar e glorificar o Senhor, por tudo aquilo que Deus é, por tudo aquilo que Deus fez. Então, assim também deve ser vocês, né? Se colocar diante de Deus e pedir essa misericórdia, clamar essa salvação, que a qual é para todos nós. Claro, também não estamos isentos de dificuldade. Mesmo sendo fiel, mesmo servindo a Deus, teremos nosso momento de dificuldade. Senão aquela jovem não tinha passado por isso, né? Tantas vezes, senão o pai de Tobias não estava cego, porque era um homem justo. Mas veja que a palavra final não é do mal na vida daqueles que temem a Deus, mas Deus os socorre. Como socorreu Sara, como socorreu Tobias também,
que se formos ler mais adiante, vê que ele providenciou para que Tobias voltasse a enxergar de novo. Curou os olhos de Tobias, né? Que um pássaro tinha defecado no olho dele, ele tinha deitado e o pássaro defecou no olho dele e ele ficou cego. Mas Deus o curou, Deus o recuperou, né? Trouxe de volta para aquela família, né? Esperança, que com certeza já não estava tendo. Sara com certeza não estava tendo esperança. Tobias também não esperava mais, Tobite, né? Que era pai de Tobias, não esperava mais ver o rosto do filho, e não viu só o rosto do filho, mas da nora também que chegou em casa. A família, né, cresceu e multiplicou. Então, assim, irmãos e irmãs, vocês precisam colocar, né? Precisa seguir esse exemplo desse rapaz, desse jovem, que Deus o deixou, para que a família de vocês possa ser feliz, vocês possam envelhecer junto, que eu acredito que é para isso que vocês estão casando, né? Mas para isso é preciso colocar Deus em primeiro lugar. Veja que o Salmo, né, 127, ele está cheio de promessa, né? Primeiro, se temeres o Senhor, comerás do trabalho de tuas mãos. Deus está prometendo sustento para a família de vocês. Mas existe um se primeiro. Se temeres o Senhor. Se temeres o Senhor, quer dizer, Ele providenciará tudo. Claro, vocês precisam trabalhar, mas Ele irá abençoar para que vocês tenham o sustento. Depois, a segunda estrofe vai estar falando o quê? A sua esposa é uma videira bem fecunda no coração de tua casa. Teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de sua mesa. Por isso, vocês precisam estar atentos para receber os filhos que a qual Deus quiser confiar a vocês. Não é pensar assim, não, conversar entre marido e esposa, né? Não, nós vamos ter um só, nós vamos ter dois, né? 3 é demais, ou 4 é muito, então 2 já está bom demais. Não é para isso. Vocês precisam estar abertos à vida. Filhos são dádiva de Deus, são presentes de Deus para vocês. Claro, precisa ter um controle, né? Um filho todo ano também é difícil, mas existe um método natural que com certeza você já deve ter visto, que um espaçamento de um filho ou outro, mas nunca com a intenção de não ter os filhos. Se tem a intenção, mesmo usando este método que é aprovado pela igreja, permitido pela igreja, se usar com a intenção de não ter os filhos, está pecando também do mesmo jeito do que os outros, porque de uma certa forma está fechado para a vida, está rejeitando aquilo que é o fim principal e primordial do matrimônio. Esse é o bem principal, primordial do matrimônio, que é a procriação, que é a geração da prole e a educação da prole para Deus. Então, por isso, vocês precisam estar atentos a isso. Não escuta o mundo, não, né? Não escuta as pessoas, até mesmo próximo da gente. Você está doido, né? Num tempo desse, difícil de tratar, difícil de educar, né? São tantas coisas ruins, não quero que meu filho vire marginal, não quero isso, não quero aquilo. Isso não depende de nós. O que depende de vocês é o quê? É ter os filhos e educar no caminho de Deus. Mostrar para eles o que deve fazer e o que não deve fazer. Se vocês fizerem, educar, caminhar com eles no caminho, mostrar o caminho para eles, se depois crescerem e forem para outro caminho, o problema não é de vocês, o problema é deles. E é Deus que cuida de tudo. Nós não podemos ter a petulância de querer nos prevenir de algo que não depende de nós. Depende de Deus, né? O que cabe a nós é fazer aquilo que Deus colocou para nós fazer, a missão que nós devemos fazer. E a missão de vocês é o qual? É ter os filhos e educar os filhos. Para isso que vocês estão casando. Se vocês casarem com o coração fechado, com a intenção de não ter filhos, vocês sabem que este matrimônio não é válido. Pode ser cancelado. Pode ser cancelado. Quando o matrimônio, quando o casal casa ali com a intenção de não ter os filhos, faz todos os meios para não ter, esse matrimônio não existiu. Pode ser desfeito. Então, por isso, vocês precisam estar atentos, né? É fácil? Não é. Vou dizer para vocês que não é. É difícil. Mas essa é a vontade de Deus.
É isso que nós devemos fazer. É vontade de Deus, devemos fazer. Não é, não devemos fazer. Por mais que seja mais fácil, que seja mais cômodo, que seja, vai nos trazer mais tempo, não é vontade de Deus. Se não é vontade de Deus, nós não devemos fazer. Por mais que nós devemos passar pela cruz, mas se é vontade de Deus, devemos abraçar a cruz. Ele abraçou a cruz, Ele entregou a sua vida por nós. Ele deu a vida pela igreja, que Ele considera a igreja a sua noiva, e Ele é o noivo. Ele deu a vida pela igreja. Assim também vocês precisam dar a vida um para o outro. O homem, deve dar a vida pela esposa, se for preciso. Hoje, muitas vezes, os homens estão tirando a vida das esposas, Mas isso é uma anomalia, O normal deveria dar a vida pela esposa, Alguém, um presente que Deus colocou ali na sua vida para caminhar junto, para estar ali, deve ser valorizado a cada dia, Tanto o esposo valorizar a esposa, como a esposa valorizar o esposo. Cuidar ali com todo o carinho. Se cuida com todo este carinho, não tem como não dar certo, Muitas vezes não dá certo porque um deslecha do outro. Deixa de lado, deixa de fazer aquilo que deve fazer, que é a função de cada um. A esposa tem a sua função e o esposo tem a sua. Muitas vezes não pode confundir as funções. Hoje há muito feminismo que acha que a esposa tem que se competir com o marido. Coloca o marido como se fosse aquele ditador, aquele que escraviza a esposa, Isso não é verdade. Mesmo que a esposa fique em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, esta é a função dela. E a função do esposo é o quê? É prover tudo o que ela precisa. É dar tudo o que ela precisa. Às vezes não dá conta, Às vezes a esposa precisa sair, trabalhar, fazer qualquer coisa, mas não pode haver essa competição. Não pode olhar para o outro como se o homem fosse o senhor ali que escraviza a esposa. Não pode olhar dessa forma. Tem que olhar como companheiro, e ali deve se somar um com o outro, para que os dois cresçam. Assim que deve ser. Se vocês fizerem, com certeza a graça de Deus não faltará. Depois, a última estrofe vai falar: será abençoado todo homem que teme o Senhor. Então veja que a bênção de Deus só vem para aqueles que temem a Deus. Então por isso precisamos ser pessoas tementes ao Senhor. Temer não é ter medo de Deus, mas aquele que respeita a vontade de Deus, respeita os mandamentos de Deus, se coloca inteiramente nas mãos de Deus, confia plenamente em Deus. Então essas pessoas terão a bênção de Deus. Claro, terão dificuldade, mas vencerão as dificuldades, porque Deus não deixa na mão aqueles que temem a Ele. Então por isso vocês precisam estar atentos. Seguir, o caminho desse jovem Tobias, que foi feliz, cresceu, envelheceu os dois juntos. Por quê? Porque se colocaram nas mãos de Deus. Aquela maldição que tinha foi quebrado, não teve poder sobre ele, e assim também não terá poder sobre vocês, Se vocês colocarem na mão de Deus, se vocês confiar plenamente a Deus. Veja que às vezes vai haver momento de dificuldade, de tribulação, desde o início existia e nunca vai deixar de existir. Veja que os fariseus foram ali até Jesus e questionaram, perguntaram se era permitido o homem despedir a esposa por qualquer motivo. Qual foi a resposta de Jesus para eles? Por acaso vocês nunca leu a Sagrada Escritura? Deus fez homem e mulher, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Então, no matrimônio não há espaço para separação, não há espaço para divórcio. Não está no projeto de Deus, nunca esteve. Por mais que a sociedade libera, faz com que se separa, casa de novo, no projeto de Deus não está. Então, por isso, vocês precisam estar atentos a isso. Vai ter momento difícil? Vai, com certeza.
Mas vocês precisam superar. Não pode esquecer da vontade de Deus. Se nós olhar para a nossa vontade, vamos fazer muitas coisas erradas, porque às vezes há momentos na nossa vida que nós queremos aquilo que não deve. Mas a nossa razão aqui sabe, a nossa consciência sabe o que é certo e o que é errado. Por isso não podemos deixar que a nossa vontade nos domine, nos mande de nós. Devemos repelir tudo aquilo que não é vontade de Deus. Mesmo que temos que renunciar à nossa vontade, porque é a vontade de Deus que tem que contar na nossa vida. Hoje vocês estão iniciando a família de vocês. Então trilhe este caminho, né? Caminho de oração, caminho de comunhão, caminho de perdão, caminho de diálogo, caminho de fidelidade um para com o outro, né? Não dê motivo para que a esposa desconfie do marido ou o marido desconfie da esposa. Não dê motivo, né? Procura sempre ser fiel ali, porque não há motivo para separação, para brigas. E se contrariou, no momento está enfesado, não fala nada, sai, depois, a hora que refrescar a cabeça, volta, conversa, dialoga e se perdoa. Casal não pode ficar magoado um com o outro, não pode fazer ciúmes. Às vezes a gente vê casal um fazendo ciúme para o outro. Isso é motivo de perder a confiança. Eu, por exemplo, se eu fosse casar, não queria nem saber. Né? Eu já namorei também, gente, né? Depois de velho que eu segui esse outro caminho. Mas se eu desconfiasse que estava botando um gás em mim, ó, casca fora, que eu não te quero. Não te quero no meu caminho. Se for para mim casar, eu quero alguém que vai me respeitar. Alguém que vai caminhar comigo. Alguém que tem os mesmos propósitos comigo. Alguém que vai somar comigo. Eu não quero ninguém na minha vida para me atrapalhar. Então eu pensava desse jeito. Eu acho que é por isso que eu não casei, né? Não casei. Eu fui ordenado já com 47 anos. Né? 47 anos. Já vou para 9 anos de diácono. 9 anos. E sou solteiro, não posso casar, né? Sou celibatário. Então assumi essa missão até que jamais posso fazer isso. Mas eu tinha isso comigo. Assim eu penso que vocês, quando vão casar, precisam pensar muito nisso, né? Porque o casamento é algo sagrado, algo abençoado, que precisa ser honrado em todos os compromissos que vão assumir daqui a pouco. Não pode ser assim com o dedinho cruzado, né? Precisa ser de coração, estar disposto. Se tem que dar o sangue, dá o sangue, mas honra aquilo que prometeu. Nós devemos pensar muito quando a gente promete para Deus que a gente vai fazer aquilo, porque Deus é testemunha. Mesmo que corra sangue, devemos lutar para honrar aquilo que a gente prometeu diante de Deus. Né? Devemos lutar para isso. Dificuldade terá. Sim, terá, mas vocês vencerão, se tiver com a graça de Deus, se colocar nas mãos de Deus, se buscar o caminho da oração, buscar o caminho da confissão, o caminho da comunhão, caminhar com Deus. Com certeza superará todas as dificuldades, todas as tribulações. Veja que os fariseus questionaram o Senhor ali. E ele diz que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Então não há espaço para separação, não há espaço para divórcio. Ah, mas não sei o quê. Não há espaço. Então por isso precisamos estar atentos a isso, né? Coloca a vida de vocês nas mãos de Deus, pede sabedoria, busca na Sagrada Escritura. Está com dificuldade, busca os padrinhos, né, que realmente vai dar bom conselho, não aqueles que vai falar, não, separa, arruma outro. Não, ó, se for, deixa de lado. Porque pode acontecer isso, pode. Então, busque alguém que vai ajudar vocês realmente a superar a dificuldade, vai dar bom conselho, vai caminhar ali com vocês, né? Não fique sozinho, tenta buscar apoio para poder honrar o que hoje vocês estão assumindo diante de Deus, essa grande missão, essa grande vocação, né? Que é também uma vocação de serviço, no matrimônio. Mas se colocarem nas mãos de Deus, como o jovem Tobias e Sara, com certeza serão felizes, né? E a felicidade está no temor a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
caros noivo Ronismar, né? Ronismar e Carla, viestes a esta igreja para que, na presença do diácono e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Ronismar e Carla, viestes aqui para unir-se em matrimônio. Por isso eu vos pergunto, perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor, fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estás disposto a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento e selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Vamos ficar em pé todo mundo? Pode segurar, mão direita. Eu, Ronismar, te recebo, Carla, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de nossa vida. Eu, Carla, te recebo, Ronismar, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que manifestastes perante a igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor, todos, graças a Deus. Agora vamos para a bênção das alianças. Ó Deus, que fizestes aliança conosco, abençoai as alianças de Ronismar e Carla, para que estes vossos filhos permaneçam fiéis um ao outro e amem-se mutuamente em vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Carla, recebe essa aliança em sinal do meu amor
da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ronismar, recebe essa aliança em sinal do meu amor, da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs em Cristo, lembrando a graça especial com que Deus quis abençoar e consagrar o amor destes nossos irmãos, Ronismar e Carla, vamos confiá-los ao Senhor. A nossa resposta: Senhor, escutai a nossa prece. Para que estes nossos irmãos, agora santamente unidos em matrimônio, possam gozar da saúde e paz, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que abençoe a sua união, como abençoou as bodas de Caná, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que Deus lhes dê o amor e a paz, e assim testemunhem o nome de cristãos, rezemos ao Senhor. Por todo o povo cristão, para que cresça sempre mais na santidade de vida, e por todos os que passam dificuldades, para que alcancem o auxílio da divina graça, rezemos ao Senhor. Por todos os casais aqui presentes, para que o Espírito Santo renove neles a graça deste sacramento, rezemos ao Senhor. Nossa prece. Infundi, Senhor, nos corações destes esposos o espírito do vosso amor, para que sejam um só coração e uma só alma. E nada possa separar o que uniste, nem afligir o que abençoastes, por Cristo nosso Senhor. Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Ronismar e Carla, que se uniram em Cristo pela aliança sagrada do matrimônio, para que se torne um só coração pela caridade e pelo sacramento do corpo e do sangue de Cristo. Ó Deus, santificais misteriosamente a união conjugal, desde o princípio, a fim de prefigurar o vínculo nupcial, o mistério de Cristo e da Igreja. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que se uniram pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração de vossa filha, Carla, e ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confia o seu marido, Ronismar, e saiba honrá-la com devida estima, reconhecendo-a companheira e cordeira na vida divina, amando com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e seja para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todas verdadeiras testemunhas de Cristo, sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcance o reino dos céus e o convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos para o momento da comunhão.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Tendo participado da vossa mesa, nós vos pedimos, ó Deus, que Ronismar e Carla, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus, vosso Pai, vos conserve no vosso amor, para que a paz de Cristo habite em vós e permaneça sempre na vossa casa. Amém. Que Deus vos dê a bênção dos filhos, o apoio dos amigos e a paz com todos. Amém. Sede no mundo o sinal do amor de Deus, abre vossas portas aos pobres e infelizes, que um dia vos receberão agradecidos na casa do Pai. Amém. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida e de em paz o Senhor vos acompanhe. Damos graças a Deus. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois.
ao Senhor.